E agora que nós entendemos a nossa missão, visão e objetivos, vamos entender o nosso cenário, ou seja, o ambiente competitivo dentro e fora da empresa, onde nós vamos desempenhar as nossas atividades, né, para cumprir a nossa missão e chegar na nossa visão. E cenários são como visualizações de um futuro possível, como se a gente fizesse um filme do futuro que a gente imagina e projetasse hoje. Essas visualizações nos ajudam a nos preparar para mudanças, transformações que vão ocorrer. E elas podem antecipar desafios, podem antecipar ameaças ou oportunidades, que se nós não considerarmos, podem acabar virando ou algum problema ou limitação para a nossa organização, ou tem um potencial muito positivo de contribuir com o nosso negócio. E é normal que quando a gente cria um cenário, a gente possa até dividi-lo, digamos assim, em faixas. Por exemplo, um cenário que a gente classifica como sendo pessimista, onde várias coisas negativas acontecem juntos e a nossa competitividade fica muito prejudicada. Ou então um cenário otimista, onde várias condições positivas ocorrem e isso nos favorece muito. Ou então um cenário realista, que é normalmente um equilíbrio. Algumas coisas ruins acontecem, mas também tem coisas positivas, e isso é uma coisa mais provável de acontecer. Por que é interessante ter essas faixas? Porque num cenário pessimista, talvez eu possa desenvolver muitas proteções, muitos sistemas e condições de proteção a risco. No cenário otimista, talvez me estimule a pensar em oportunidades, em inovações. E eu possa trazer isso tudo junto no meu cenário realista. Então, não é que um é bom ou ruim, certo ou errado. Eles são adequados ou não à nossa prática de planejamento. E quando eu trato os cenários, eu dou dois focos. O primeiro é o cenário externo. É tudo aquilo que está fora da minha organização, onde eu tenho pouco ou nenhum controle ou gestão sobre essas ocorrências, mas que, uma vez que o mundo lá fora se transforme, modifique, isso vai ter um impacto no meu negócio, que pode ser positivo ou negativo, conforme nós trabalharmos com essas informações. E a gente tem algumas categorias que a gente costuma abordar em planejamento estratégico. Uma delas é a questão tecnológica. Como que a evolução, a mudança da tecnologia pode afetar o meu negócio? Então, sobre vários aspectos, sobre relacionamento com o cliente, tecnologia produtiva, tecnologia ligada a produtos. Então, todos esses aspectos, quando mudam, muda também a minha capacidade competitiva. Então, mapear e entender isso é um ponto importante. A questão da economia geral, então, do meu país ou do mundo, um mundo que está em expansão econômica, ele traz uma série de oportunidades e desafios. O mundo em recessão, ele vai trazer uma outra realidade. Então, entender isso é fundamental. Questões políticas e sociais. Então, por exemplo, a presença de guerras que impactem o relacionamento global é uma coisa importante de a gente considerar. Movimentos sociais, como por exemplo movimentos migratórios entre países, depende de onde você viva, talvez isso seja uma questão fundamental para você discutir e considerar no seu planejamento. Aspectos ambientais, tanto da pressão que a sociedade hoje faz por aspectos ambientais para a gente tratar na nossa empresa, quanto realmente, por exemplo, é uma crise de falta de água, ou excesso de calor, ou então mudanças climáticas que mudam profundamente a minha capacidade do meu negócio performar. E aspectos regulatórios. Poxa, será que tem alguma condição de lei que vai me ajudar a favorecer o meu negócio ou eventualmente proibir alguma coisa que eu faço hoje é natural. Então, todos esses impactos regulatórios são muito importantes. Então, esses são alguns dos temas que a gente pode detalhar e discutir e avaliar dentro do meu processo de análise de cenários. E o outro componente que eu tenho no meu cenário é o meu cenário interno, ou seja, aquilo que está dentro da minha organização, e que, via de regra, eu tenho muito mais gestão e controle sobre essa parcela do cenário. Então, vão desde componentes como a parte mais física, como prédios e máquinas, passando pela percepção da marca, que é uma coisa quase que intangível, até coisas como a cultura organizacional. Então, vamos ver alguns elementos. Todos os aspectos ligados a pessoas, como competência, capacidade de desempenho,
Tudo isso é parte do meu cenário interno. Aspectos financeiros, como por exemplo a disponibilidade de caixa ou acesso a fontes de financiamento, é parte do meu cenário. A infraestrutura, com todas as máquinas, todos os equipamentos, todos os sistemas instalados, a parte do meu cenário. Todo o domínio de processos que eu tenho empresarialmente é parte do meu cenário. E qualquer vantagem competitiva que eu tenha construído e que realmente me traga diferenciais, também é parte do meu cenário. Então, isso aqui, junto com o nosso cenário externo, compõe tudo aquilo que eu preciso levantar, mapear e entender. Só que mapear e descrever isso é uma parte do meu trabalho. Eu preciso organizar para que isso seja útil para o nosso processo de planejamento estratégico. Alô. E nós podemos fazer isso criando os cenários estratégicos, que nós podemos dar um nome e as pessoas trabalham com uma série de condições juntas que elas entendem que é válida debaixo daquele nome. Por exemplo, tem um cenário que é muito utilizado, muito popular, chamado cenário Bunny, que descreve o mundo que nós estamos vivendo como ele sendo um mundo frágil, onde os sistemas parecem fortes e robustos, mas pequenas mudanças fazem toda essa robustez desaparecer e esses sistemas colapsam. É um mundo onde todas essas condições geram muita ansiedade e as pessoas com ansiedade tomam decisões impulsivas. É um mundo não linear, quer dizer, essas mudanças não acontecem como uma sequência lógica de coisas. Tem vários fatores que são concorrentes que interferem num ponto causando essas transformações. E isso se torna um mundo incompreensível. Então, por mais que eu tente analisar e entender, eu não consigo criar uma lógica, né, uma fórmula que me permita fazer previsões. Então, esse é o mundo Bunny. Ele tem uma série de características que a empresa podem usar no seu planejamento. Agora, outras empresas criaram outros cenários que poderiam ser interessantes nas suas discussões. Por exemplo, uma empresa criou um mundo chamado Blueprint, que tem muito a ver com as questões ambientais. Nesse cenário Blueprint, a previsão é que as empresas, governos, sociedade civil, todo mundo vai se juntar de uma forma muito colaborativa para resolver os desafios energéticos e ambientais. E com isso vai ter investimento, né? Todo mundo vai trabalhar junto, investimento para desenvolver tecnologia, política, incentivo à eficiência operacional das empresas. E o crescimento econômico vai se dar de forma alinhada às metas ambientais de sustentabilidade e vai gradativamente reduzir a dependência de combustível fóssil e vai incentivar a inovação e desenvolvimento de fontes alternativas mais limpas. Então, o ponto aqui não é você dizer se você concorda ou não concorda, se ele é bom ou não, ruim. É, dado esse cenário, como nós competiríamos aqui dentro? O que nos favoreceria, o que nos prejudicaria? Então, é sempre um exercício para nós nos posicionarmos, para avaliar. Da mesma forma que o mundo Bunny, não é uma questão de você acreditar ou não acreditar nele, mas dentro desse mundo, como eu me posiciono estrategicamente? E isso vai ajudar na nossa discussão. Outro cenário seria um cenário, por exemplo, que eu peguei de uma empresa que eles chamaram de regressão protecionista. Então, é um mundo onde as crises econômicas, os conflitos entre nações, as questões de tensão geopolítica, faz muitas nações voltarem para o protecionismo. Então, elas vão fechar os seus mercados, vão criar barreiras e, com isso, todo o comércio internacional vai sofrer. As cadeias de suprimento vão ficar cada vez mais locais, vão ter cada vez mais parcerias menos integradas globalmente, e todo o processo de inovação acaba sofrendo, porque se eu não tenho acesso a todas as fontes de recurso, ou eu tenho que desenvolver localmente, ou eu vou ter limitado a só aqueles países onde eu tenho um contato mais próximo. Então, novamente, esses cenários, eles não são para ser bons ou ruins, certos ou errados. São possibilidades que a gente avaliou como sendo viáveis e nós vamos usar isso no nosso processo de discussão de estratégias. E tem dois fatores que nós usamos na nossa análise. O primeiro é identificar tendências. Tendências são condições que já estão ocorrendo e que nós vislumbramos a possibilidade delas continuarem e terem algum tipo de evolução. E que é um padrão de longo prazo, ou seja, a tendência vai nos afetar por muito tempo. E ela pode contribuir de alguma forma
trazendo ou amplificando riscos ou trazendo algum fator que realmente no futuro possa impactar negativamente o nosso negócio ou, se for aproveitado, de forma positiva. Um exemplo de tendência bem claro é o do envelhecimento da população, que você observa globalmente, mas muito forte no Brasil também. O percentual de pessoas idosas no total da população está aumentando já há muito tempo. E a tendência para o futuro é que isso continue aumentando. O segundo fator de análise são de risco. São condições que são estatisticamente prováveis, então não é uma certeza, elas podem ocorrer, mas se ocorrerem, isso traz um impacto significativo no nosso negócio. Então, por exemplo, ligado ao envelhecimento da população, isso pode trazer o risco do nosso colapso do sistema de previdência social. Então, é uma certeza? Não, porque eu posso tomar ações para evitar esse colapso, mas sim, existe um risco disso acontecer. Então, os riscos, eles podem ser ligados às minhas tendências, sim, mas também podem vir de eventos isolados. Por exemplo, existe a possibilidade de um meteoro cair na Terra e ter um grande impacto global? Sim. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Baixíssima, mas se você chegar à conclusão que isso é viável, tem uma grande possibilidade de isso ser significativo no seu planejamento. Então, o que a gente vai buscar na nossa análise de cenário é identificar tendências e riscos e trabalhar isso com uma ferramenta. E eu vou te dar um exemplo concreto do impacto de você fazer uma boa análise de cenário e tomar decisões em cima disso. Eu trabalhei em 2 empresas entre 2000 e 2001, e justamente nesse período foi quando a gente teve uma grande crise hídrica. O que foi isso? Nós tivemos um nível de chuva muito baixo nesse período, o nível das represas das hidrelétricas baixou muito. Em paralelo a isso, os governos tinham feito muito pouco investimento em geração e distribuição de energia, e a gente estava tendo um aumento do consumo, e a consequência disso foi uma crise energética. Então, faltava energia, várias áreas do Brasil sofreram um apagão, a gente precisou promover racionamento de energia, ou seja, as pessoas eram cobradas a desligar uma série de equipamentos, as fábricas não conseguiam trabalhar porque faltava energia. A foto aqui ao lado é do Palácio do Alvorada, em Brasília, ficando totalmente no escuro para dar o exemplo do que era racionar. E as 2 empresas que eu comentei a você tiveram um histórico bem diferente. Uma delas já monitorava o cenário, o volume de represa, a falta de investimento, e o que ela fez? Ela começou a se preparar, fez um estudo para ter um sistema de geração a gás, um sistema gigantesco de gerador a gás, fez toda a contratação e instalação, e em 2000 mesmo, antes de entrar a grande parte da crise, ela já tinha um sistema que garantisse que se faltasse energia fornecida da rede, ela conseguia ter uma cogeração, ela conseguia fazer a própria energia, não teve nenhum problema de desabastecimento. Outra empresa que eu acompanhei de perto, em 2001, quando a crise já estava estourando, ela fez reunião de emergência com a sua diretoria e com todo o time da infraestrutura, para fazer o quê? Para definir em emergência como eles iam comprar um gerador, fazer todo o planejamento e num prazo muito curto fazer a instalação, porque tinha tido uma crise que ninguém poderia prever. Veja só, as 2 empresas tinham o mesmo dado de cenário, a mesma visibilidade, só que uma trabalhou nisso, identificou um risco e atuou, e a outra simplesmente esperou o risco acontecer, né? Não ser mais um risco, mas um fato real do nosso cenário para tomar uma ação corretiva. Então é esse o poder que tem você dominar realmente o impacto do cenário, o conhecimento, para agir no sentido de garantir a sustentabilidade e a perenidade do seu negócio. Projetos de estratégia que eu participei, assim, que mais me impactou na carreira. Em 95, eu trabalhava num dos maiores grupos jornalísticos do Brasil. E era justamente o momento que a internet já estava entrando, já tinha demonstrado que ia mudar o mundo de maneiras incompreensíveis naquele momento. Eles fizeram um grande projeto, trouxeram uma consultoria internacional para ajudar a olhar vários aspectos da comunicação, vários meios de comunicação e como tudo isso seria transformado ao longo dos anos.
E eu trouxe 2 casos para vocês aqui que realmente, na época, para mim, era uma coisa assim impossível de entender, e depois, ao longo de anos, eu fui vendo as transformações e como realmente você ter uma boa análise pode te ajudar você realmente a tomar decisões que são fundamentais. Um deles é da telefonia celular. Qual que era o cenário em 1995? Você comprava um aparelho e tinha que também comprar uma linha. Só que se você quisesse ter uma linha do governo, que era gratuito ou baratíssima, você tinha que entrar numa fila e esperar para ser sorteado, e talvez você ficasse anos para poder ser sorteado para uma linha telefônica de celular. Ou então, você poderia ir em uma loja especializada e comprar uma linha que provavelmente custaria mais caro que um aparelho top de linha daquela época. Então seria como se você fosse uma loja, comprasse o aparelho celular que você quer e para poder falar, você tivesse que pagar pelo preço da linha o equivalente a um bom modelo de iPhone, um bom modelo da Samsung hoje. Olha o absurdo que era isso. E que, com tudo isso, as pessoas entravam naquela fila do governo, compravam a linha para poder vender. Era um negócio comprar e vender linha de celular. Olha que mundo absurdo. E as pessoas que fizeram o planejamento trouxeram a seguinte visão de futuro. Em alguns anos, o que vai acontecer é todo brasileiro terá acesso a uma linha de celular independente de sua classe social. E mais, essas linhas de celular iam ser vendidas em qualquer lugar. Uma banca de revista podia vender linha celular. Gente, isso para mim era uma coisa tão absurda, tão fora de qualquer realidade, que eu não conseguia imaginar como poderia ser viável isso. E hoje entende, o que eles estão falando é, por exemplo, uma linha pré-pago, um chip que eu posso comprar em qualquer lugar, onde provavelmente a operadora nem me cobra por isso, desde que eu fique com um plano de fidelidade. Às vezes eles até davam um celular de presente para você participar da operadora. Então veja só, como a visão que você tem de futuro, em alguns momentos você não consegue nem entender o que aquilo significa. Outro exemplo interessante, o caso de acesso à internet. Em 95, quando você entrava na internet, você tinha que ter um provedor de acesso à internet. E tinha algumas empresas brasileiras entrando nisso. Então, você se cadastrava na empresa, pagava na empresa para poder ter acesso à internet, aí você também tinha um e-mail com essa empresa, e nesse período entrou uma empresa no Brasil chamada AOL, American Online, que era a empresa que dominava os Estados Unidos nisso. E qual foi a previsão que essa mesma consultoria fez? É que, num cenário de pouco tempo, essa empresa americana ia dominar totalmente o mercado brasileiro e que as empresas brasileiras que investiram em internet, nesse acesso, nessas coisas, simplesmente ou iam desaparecer ou iam ser compradas pela AOL. O que aconteceu? Nada disso. Em alguns anos, essa empresa americana não existia nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Esse negócio de prover acesso à internet simplesmente desapareceu. O investimento que o concorrente da minha empresa tinha feito nessa área de internet, alguns anos depois, valia mais do que todo o parque de jornalismo que eles tinham instalado. Então, veja que você fazer boas previsões, você enxergar, não te garante o sucesso da sua análise, mas sem ter essa visão de futuro, com certeza você vai perder muito na sua estratégia. Então, eu queria pôr esses pontos para vocês agora, e na próxima aula nós vamos apresentar a ferramenta que vocês vão usar para analisar e estudar os cenários.